Oi, tudo bem? Meu nome é Isadora. Eu e o Miguel, a gente vai apresentar o seminário com o tema Modificação Estrutural de Resíduos Químicos e ou Industriais, né, e aplicação desse novo material. E a gente vai dar um enfoque à transformação de placas de circuitos impressos de resíduos eletrônicos em novos materiais. Para introduzirmos o assunto, né, do que são esses resíduos elétricos e eletrônicos, também é conhecido pela sigla REE. Esses resíduos são proeminentes de equipamentos elétricos e eletrônicos que são descartados, né, após a obsolescência. Anualmente são geradas entre 7 a 9 milhões de toneladas desses resíduos no mundo, o que equivale a cerca de 20 quilos por habitante. Em Portugal, mais especificamente, de 15 a 17 quilos por habitante por ano. Essa quantidade de resíduo, ela vem do fato que temos tido, né, grande evolução, depois da Revolução Industrial, da Revolução Tecnológica, esses tipos de aparelhos, eles estão cada vez mais frequentes no cotidiano das pessoas e todos os lugares, né? Um aspecto particularmente interessante é que os resíduos informáticos provenientes de aplicações domésticas utilizados no cotidiano da população representam cerca de 20% do total desses resíduos. No entanto, o que é chocante é que a compreensão sobre o que são esses resíduos eletrônicos ainda é muito limitada, especialmente em países como o Brasil. Segundo o The Global E-Waste Monitor, em 2020, muitos brasileiros não conseguiam identificar os resíduos eletrônicos e nem suas formas adequadas de descarte. É, uma coisa também que era alarmante, que foi percebida, é que um em cada três entrevistados associavam lixo eletrônico ao spam, e quase 90% da população admitia guardar equipamentos eletrônicos que não funcionavam mais. É, é fundamental a gente entender que em todos esses dispositivos elétricos e eletrônicos e nesses aparelhos elétricos, a gente tem uma peça dentro dele que são as placas de circuito impresso, que é essa placa que está mostrada aí na foto no slide. Essas placas elas são utilizadas, né, para fazer a programação do aparelho e elas são feitas de componentes que, se descartados de maneira incorreta, trazem grande prejuízo para a saúde e para o meio ambiente. Como esses resíduos estão sendo produzidos, né, em grande escala, esse descarte indevido também ele ocorre com grande frequência. Por isso, é importante que a gente consiga reutilizar esse material, transformá-lo em outra coisa, para que esses resíduos eles não acabem indo para o meio ambiente e trazendo esses prejuízos à saúde. Essas placas de circuitos impressos, né, como dito anteriormente, contêm uma variedade de substâncias potencialmente perigosas na sua composição. Entre elas, né, a gente destaca os metais pesados, como o ouro e o níquel, metais tóxicos, né, tóxicos, como o mercúrio e o chumbo, e compostos retardadores de chama, como o PBDE e o PBB. Compostos desses que já foram até proibidos de serem utilizados em algum país, pelo grande risco, né, que ele gera para a saúde humana. Quando essas placas elas são descartadas, né, de maneira inadequada, a retenção desse material pesado, desse metal pesado no solo, pode resultar em uma saturação. Isso não vai apenas contaminar o solo, né, mas vai permitir também que esses metais se infiltrem nas águas subterrâneas, o que resulta numa contaminação das fontes de água que usamos para beber e até para irrigar os alimentos, criando um ciclo de poluição que pode afetar grandes comunidades. Os metais pesados, eles têm, né, a capacidade de se acumular ao longo da cadeia alimentar. Quando organismos aquáticos ou terrestres absorvem essa substância, eles, quando vão ser consumidos, né, por outros predadores, leva a concentração ainda maior desses metais pesados em organismos na, na, na nossa cadeia alimentar. Isso preocupa, né, uma preocupação para a saúde humana, pois a exposição a esses metais pesados pode ocorrer através da própria dieta, né, do consumo desses predadores. É, Concentrando-se em espécies que são fontes comuns desse alimento, né? E falando agora especificamente sobre os problemas, sobre os riscos desses materiais para o corpo humano, a gente tem como exemplo o chumbo. O chumbo é um metal muito tóxico que pode causar distúrbios significativos no sistema nervoso, especialmente em crianças, né? Levando a problemas de desenvolvimento e comportamentais. Além disso, a exposição, né, ao chumbo pode reduzir os níveis de hemoglobina no sangue, levando a anemia e comprometendo a capacidade do corpo de transportar o oxigênio. O mercúrio também é um exemplo de um material muito tóxico. Ele pode, quando se tem exposição a ele, né, pode causar danos ao cérebro e ao sistema nervoso central, resultando em sintomas que vão desde tremores e irritabilidade até comprometimento cognitivo e da coordenação. O zinco também é um outro exemplo, que embora seja um metal essencial, né, em quantidades adequadas, o zinco em excesso, ele pode resultar em uma série de problemas de saúde. Toxicidade por zinco pode incluir fraqueza, febre, cólicas abdominais, náuseas, vômito e até diarreia. É,
é vital que a gente esteja consciente, né, do ciclo da vida desses eletrônicos, né, e o impacto do descarte inadequado dele, porque para que a gente possa tomar medidas adequadas e eficazes para que ele não acabe indo para o meio ambiente e trazendo todos esses prejuízos à saúde. Agora a gente vai falar sobre os métodos de recuperação desses materiais que foram apresentados no slide anterior. A gente vai começar pela hidrometalurgia, né? É um método que ele é muito essencial para a extração de metais, porque ele utiliza dissoluções aquosas. Esse processo ele envolve a dissolução do mineral em água, onde as interações químicas elas vão permitir, né, que a gente consiga separar esses metais de materiais indesejados, que a gente nomeia de ganga. Um ponto interessante sobre a hidrometalurgia é que muito frequentemente ela é utilizada para metais preciosos, como o ouro e a prata, mas também ela pode ser utilizada para metais mais básicos, como o cobre e o zinco. Uma das principais vantagens desse método é que ele é mais ambientalmente amigável em comparação com a pirometalurgia, que é o próximo que a gente vai citar. Porque como ele opera em temperatura mais baixa, ele resulta em menores emissões de gases poluentes. É, também a hidrometalurgia ela pode ser altamente seletiva, permitindo a recuperação de metais específicos, enquanto minimiza a perda de outros recursos mais valiosos, né? O segundo processo que a gente vai falar é o da pirometalurgia. A pirometalurgia ela envolve a fundição de metais a altas temperaturas. É um processo fundamental para a recuperação de muitos metais na indústria, né? Como o ferro, o níquel e o cobre. Ela funciona através da fusão, perdão, dos resíduos, onde diferentes componentes são separados com base no seu ponto de fusão. Quando a gente mistura, né, por exemplo, os minérios com o fluxo, a fusão ela acaba resultando em um líquido que pode ser separado de impurezas. Embora esse seja um método, né, eficiente, ele também apresenta alguns desafios, porque ele tem, como precisa, né, de grande quantidade de energia térmica e potencial para gerar, né, a fusão dos materiais, acaba gerando uma poluição atmosférica muito grande, é, das impurezas contidas nesse material. Por essa razão, toda vez que utiliza-se, né, da pirometalurgia, é crucial que a gente consiga implementar a tecnologia de controle de emissão e eficiência energética, né, para mitigar os impactos ambientais que essa prática pode resultar. Por último, a gente vai ter a biolixivação. Esse termo ele vem, né, da parte biológica, porque ele parte a partir do processo de utilização de micro-organismos para solubilizar metais presentes em minérios e resíduos, né, por meio da oxidação de sulfetos metálicos. Ele é particularmente eficaz em condições em que métodos tradicionais, como a hidrometalurgia, falham. Os micro-organismos, né, essas bactérias, elas são capazes de prosperar em ambientes extremos, né, e transformar compostos metálicos em formas solúveis, facilitando a recuperação desse material. Isso não apenas melhora a eficiência do processo, mas também acaba reduzindo o uso de produtos químicos, que são prejudiciais, né, para o meio ambiente. Esse método ele representa um avanço inovador na extração de metais. Falar sobre como os resíduos de placas de circuito impresso, PCIs, podem ser transformados em novos materiais, com foco em plásticos, metais e baterias, e como isso pode impactar positivamente as indústrias e o meio ambiente. Então, as PCIs contêm grande quantidade de plásticos, né, geralmente compostos por epóxi ou poliéster, reforçado com fibra de vidro. E esses plásticos seriam descartados como lixo eletrônico, né? Eles podem ser reciclados de diversas maneiras, e uma das soluções mais inovadoras é triturá-los e utilizá-los como enchimento para materiais de construção ou como aditivos em resinas para criar novos componentes plásticos. Isso não só ajuda a reduzir o acúmulo de plásticos, mas também ajuda a reduzir a necessidade de produção de novos plásticos, beneficiando tanto a economia quanto o meio ambiente. Além dos plásticos, as PCs contêm metais preciosos e valiosos, né, como ouro, prata, e a recuperação desses metais não é apenas importante no ponto de vista econômico, mas também ambiental. E após a extração e purificação, esses metais podem ser utilizados em novos dispositivos eletrônicos, como conectores, chips e até sensores médicos,
O ouro, por exemplo, é altamente valorizado pela sua condutividade e resistência à corrosão, que torna o ideal para componentes de alta performance. O cobre, por sua vez, é amplamente utilizado na fabricação de fios elétricos e outros dispositivos condutores. Outro componente crucial em resíduos eletrônicos é o lítio, presente em muitas baterias de íon de lítio, e o cobalto, que também é comumente utilizado em baterias recarregáveis. Ao recuperar esses metais das baterias descartadas, podemos não só reduzir a dependência de novas minas, mas também promover a fabricação de baterias mais sustentáveis. A reciclagem de lítio e cobalto não só reduz o impacto ambiental da extração desses metais, mas também pode diminuir significativamente os custos das baterias em setores como a mobilidade elétrica, tornando a tecnologia mais acessível e escalável. Agora que falamos sobre como os resíduos podem ser transformados em novos materiais, é interessante ver como esses materiais podem ser aplicados em tecnologias inovadoras. Metais como cobre e prata, após recuperados, podem ser transformados em nanopartículas, que têm uma variedade de aplicações em diferentes indústrias. Um exemplo são as nanopartículas antimicrobianas, que são usadas em tintas, tecidos e até dispositivos médicos. Além disso, essas nanopartículas podem ser empregadas como catalisadores em processos químicos, proporcionando uma solução mais eficiente, ambiental e amigável para diversas reações industriais. Esses materiais reciclados têm sido cada vez mais utilizados em circuitos de alta eficiência também, e para dispositivos móveis e computadores, onde o cobre e ouro são essenciais, né? E a reutilização dos plásticos também tem ganhado força, especialmente em indústrias como a construção, onde são utilizados como isolante térmico ou acústicos. Falando de como a reutilização desses materiais podem gerar benefícios sustentáveis tanto para a economia quanto para o meio ambiente, o reaproveitamento de metais preciosos de alta demanda, como o ouro e o cobre, em nossos dispositivos eletrônicos, não só reduz a necessidade da mineração, mas também ajuda a fechar os ciclos de vida dos produtos eletrônicos. A fabricação de baterias de íon de lítio recicladas, por exemplo, está permitindo avanços significativos na indústria automobilística, um setor essencial para o futuro e da sustentabilidade. A reciclagem de metais ajuda a reduzir a demanda por mineração, uma atividade extremamente poluente, além de minimizar o acúmulo de resíduos tóxicos em aterros sanitários. Ao diminuir a quantidade de lixo eletrônico, evitamos a contaminação do solo e da água com substâncias tóxicas como chumbo e o mercúrio, que podem ser liberadas no ambiente quando os resíduos são descartados inadequadamente. A economia circular é um conceito que visa fechar o ciclo do produtivo, né? Onde os materiais são continuamente reaproveitados e reutilizados. No contexto de resíduos de PCIs, isso significa que ao transformar os resíduos em novos materiais, fechamos o ciclo e reduzimos a necessidade, né, de, de novos recursos naturais. Empresas como a Umicore e a TESS estão criando modelos de reciclagem totalmente circulares que não só são ambientalmente benéficos, mas também economicamente viáveis, proporcionando uma solução de longo prazo para o crescente problema de lixo eletrônico. Concluindo, né, o que eu e o Miguel apresentamos, as informações que a gente apresentou, a gente pode observar, né, o grande consumo desses eletrônicos, ela tem gerado uma quantidade significativa, né, desses resíduos, que é um cenário que exige atenção, porque esses resíduos eles se mostraram prejudiciais tanto ao meio ambiente quanto à saúde humana, quando eles são descartados de forma inadequada. Diante disso, a reciclagem, né, desse material apresenta não só uma solução sustentável, mas também uma solução mais eficaz, já que ela promove ganhos, né, ao reduzir a necessidade da matéria-prima, a gente tem ganhos econômicos e ela também traz benefícios ao meio ambiente e à saúde pública, porque garante o descarte correto desse tipo de material. Então é muito importante associar, né, a reciclagem à conscientização para a gente conseguir um caminho fundamental, né, para minimizar esses impactos negativos dessa produção desse tipo de resíduo. Por fim, essas são as referências que a gente utilizou para produzir nosso seminário. Agradecemos bastante pela atenção. Uma boa tarde.